Pronto. Então, bom dia, professora Márcia, bom dia, professora Marjorie. A gente também conta com uma participação muito especial hoje, e vou deixar que ela se apresente para vocês nesse momento. Cadê a nossa participante especial hoje? Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Débora, estou aqui auxiliando um pouquinho a professora Marjorie, sou uma das estagiárias e estou muito ansiosa. Então, seja bem-vinda à nossa equipe de natureza, mesmo que durante um tempo. E aí, meninos das turmas de segundo ano, a gente vai gravar essa aula para vocês. A gente vai disponibilizar essa aula no YouTube, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês com relação às questões da prova, certo? Então, como vocês não estão presentes, pode ser que na hora da revisão surja alguma dúvida, e aí os WhatsApps dos professores estarão disponíveis para isso, certo? Lembrando que as turmas de segundo ano precisam entregar as atividades. Existe uma lacuna muito grande de alunos que estão devendo alguma atividade durante o bimestre. Então, vejam qual é a atividade que está faltando, façam a atividade e tentem enviar para a plataforma o mais rápido possível, identificando o nome e a turma de vocês, certo? Então, vamos começar, professora Márcia. Oi, pessoal, tudo bem? Nós iremos fazer uma abordagem de algumas questões, certo? Para que vocês possam estar se preparando para a avaliação bimestral. Dos conteúdos de química abordado nesse primeiro bimestre, nós, na verdade, fizemos um resgate de conteúdos já vistos o ano passado, no primeiro ano, certo? Nós vimos aí, relembramos o conceito de química, matéria e energia, nós fizemos uma abordagem dos estados físicos da matéria, assim também como as mudanças de estado, as propriedades da matéria, seja elas gerais ou específicas. Nós também relembramos o que são substâncias simples e compostas, misturas homogênea e heterogênea. Vimos também os processos de separação de mistura e nós fechamos com reações químicas, certo? Vimos aí 4 tipos de reações químicas, tá certo? Então, as questões, elas vão trazer algum desses conteúdos aí que nós fizemos esse resgate durante esse primeiro período, tá certo? Então, a gente vai aí iniciar com a primeira questão. Nós temos aí esse textozinho aí, e a partir dele nós iremos para as alternativas, tá certo? Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. Das superfícies aquáticas, rios, lagos, mares e também do solo, a água no estado líquido passa para a atmosfera na forma de vapor. Na atmosfera, em contato com camadas mais frias, o vapor de água se transforma em pequenas gotas de água líquida que formam as nuvens. Quando o ar das camadas mais altas fica mais frio, muito frio, as gotículas de água podem passar para o estado sólido, formando os cristais de gelo. Esses cristais podem se agrupar formando a neve. No interior das nuvens de tempestade, as gotículas de água líquida podem também originar pedras de gelo, chamado de granizo. Na forma de chuva, neve ou granizo, a água acaba se precipitando sobre a superfície terrestre e, passando ou não pelos seres vivos, podem retornar à atmosfera na forma de vapor. Então, o que diz aí o comando da questão? A partir da leitura do texto, identifique o item que apresenta corretamente o trecho e a mudança de estado da matéria correspondente. Então, em cada alternativa aí, nós temos uma mudança de estado, e a seguir nós temos o trecho aí, nós iremos identificar qual alternativa está aí a correspondência entre a mudança de estado e o trecho, certo? Vamos aí para o item A. Condensação. Na forma de chuva, neve ou granizo, a água acaba se precipitando sobre a superfície terrestre, passando ou não pelos seres vivos, pode retornar à atmosfera na forma de vapor. B. Solidificação. Quando o ar das camadas mais altas fica muito frio, as gotículas de água podem passar para o estado sólido, formando os cristais de gelo. Item C. Sublimação.
Na atmosfera, em contato com camadas mais frias, o vapor de água se transforma em pequenas gotas de água líquida que formam as nuvens. O item D, nós temos aí liquefação, com o seguinte trecho: das superfícies aquáticas, rios, lagos, mares e também do solo, a água no estado líquido passa para a atmosfera na forma de vapor. Item E, fusão no interior das nuvens de tempestade. As gotículas de água líquida podem também originar pedras de gelo, chamadas de granizo, certo? Para a gente poder aprimorar os nossos conhecimentos quanto à mudança de estado, nós iremos a seguir ver aí a definição, o nome que recebe cada mudança de estado. Pode passar aí o próximo slide. Então, nós temos aí, certo? A nomeação que recebe cada mudança de estado. Então, quando eu tenho uma substância no estado sólido e ela passa para o estado líquido, eu chamo essa mudança de fusão, certo? Quando eu tenho uma substância no estado líquido e ela passa para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Quando a substância está no estado gasoso e passa para o estado líquido, eu chamo de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. E quando eu tenho uma substância que está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso, eu chamo essa mudança de estado de sublimação. E quando é o inverso, quando eu tenho uma substância no estado gasoso e passa para o estado sólido, eu chamo de ressublimação, tá certo? Tendo aí a nomeação para cada mudança de estado, vamos aí para a explicação dos itens incorretos, os itens que estão incorretos na questão, certo? Para essa questão aí, nós temos como item correto item B. Então, vamos aí analisar os demais itens, certo? O que é que diz aí o item correto? Solidificação. Quando o ar das camadas mais fria fica muito frio, as gotículas de água podem passar para o estado sólido formando os cristais de gelo. Então, aí nesse trecho ele diz que eu tenho a água no estado líquido e quando o ar das camadas mais altas ele fica muito frio, ele vai passar para o estado sólido. Então, está correto aí o item B. O que está errado aí no item A? Ele diz que a mudança de estado aí ela é condensação. E o trecho diz que na forma de chuva, neve ou granizo, a água acaba se precipitando sobre a superfície terrestre e, passando ou não pelos seres vivos, podem retornar à atmosfera na forma de vapor. Nesse caso aí, o processo não é condensação. O processo, no caso, seria vaporização. Tá certo? No item C, nós temos aí sublimação. E ele diz, o trecho diz que na atmosfera, em contato com as camadas mais frias, o vapor de água se transforma em pequenas gotas de água líquida que formam as nuvens. Nesse caso aí, o processo que nós temos aí é o processo de condensação, que é, no caso, a formação da chuva. Eu tenho o vapor de água aí, que ele se transforma em pequenas gotas de água líquida. Então, não é sublimação e sim condensação. O item D, eu tenho liquefação, e ele diz das superfícies aquáticas, rios, lagos e marés, e também do solo, ele diz aí que a água no estado líquido passa para a atmosfera na forma de vapor. Então, aí não seria liquefação, e sim vaporização. E o item E, ele traz aí a mudança de estado, fusão. E o trecho diz que no interior das nuvens de tempestade, as gotículas de água líquida podem também originar pedras de gelo chamado granizo. A mudança de estado que nós temos aí, no caso, não é fusão, e sim solidificação. Tem umas gotículas de água líquida aí que podem originar pedras de gelo. Ou seja, a mudança do estado líquido para o estado sólido. Então, no caso aí, seria solidificação. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Na questão 2, diz o seguinte: em um laboratório de química, em condições ambientes, foram preparadas as seguintes misturas. Eu tenho a primeira mistura aí, gasolina mais areia. A segunda, água mais gasolina. A terceira, oxigênio mais nitrogênio. A quarta, água mais sal. E a quinta, água mais álcool. O comando da questão diz: analise cada item e identifique o correto.
Então, nessa questão aí, nós temos aí o conteúdo de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, eu vou identificar aí o que são misturas homogêneas, o que são misturas heterogêneas. Relembrando, misturas homogêneas são aquelas a quais eu misturo duas ou mais substâncias e o resultado eu vou ter apenas uma única fase, certo? Eu não vou conseguir identificar algumas substâncias a olho nu, tá certo? Uma observação importante: toda mistura de gases, o resultado vai ser mistura homogênea, certo? E a mistura heterogênea é aquela onde eu vou misturar duas ou mais substâncias e eu vou conseguir identificar duas ou mais fases dessa mistura, tá certo? Então, tendo aí como base essas informações, vamos para as alternativas. A alternativa A diz: as misturas 1, 3 e 4 são heterogêneas. Então, eu tenho aí gasolina e areia não se misturam, então, de fato, é uma mistura heterogênea. Ele diz que o terceiro aí, oxigênio mais nitrogênio, é heterogênea, e pela informação que eu acabei de falar, misturas de gases são homogêneas, então, essa segunda mistura aí, que no caso é a mistura 3, ele já torna o item incorreto, certo? Então, oxigênio e nitrogênio não são heterogêneos, e sim homogêneos. E o 4, que ele diz aí, água mais sal, que essa mistura aí, ela também é homogênea e não heterogênea. A gente sabe que o sal, ele consegue se desmanchar na água. Então, o item A já é falso, certo? Vamos para o item B. O item B diz que 2, 4 e 5 são misturas heterogêneas, certo? Pela informação do item anterior, eu já identifiquei que a substância 4, certo? Que ela também está aqui no item A, eu já identifiquei que ela é uma mistura homogênea. Então, a partir dessa informação aí, eu já vejo que o item B ele está errado, certo? O 4 não é uma mistura heterogênea, e sim uma mistura homogênea. Mas vamos aqui para o 2 e para o 5, para a gente poder já ter informações dessas duas misturas aqui, e a gente já analisar os demais itens com mais rapidez. A segunda, água e gasolina, é uma mistura heterogênea, não se mistura, certo? E o 5, nós temos aí água mais álcool, que são mistura homogênea, eles se misturam. Então, se eu pegar a água mais o álcool, eu não vou conseguir identificar quem é quem. Então, nesse caso aí, apenas a segunda mistura é uma mistura heterogênea, o que torna aí, no caso, o item B também incorreto. O item C, ele diz que 1, 2 e 5 são misturas heterogêneas. 1 e 2, pelas análises das alternativas anteriores, são heterogêneas, sim. Mas a mistura 5 aí, ela não é heterogênea, e sim homogênea. Então, item C também incorreto. O item D diz que 3, 4 e 5 são misturas homogêneas. 3, oxigênio mais nitrogênio, que a gente sabe que são misturas homogêneas. A água mais o sal, que o sal se dissolve na água. E eu acabei de falar que a água mais o álcool a gente mistura, não consegue identificar quem é quem. Então, o item D correto, certo? Então, nós temos aí como item correto. E o item E, ele diz que apenas 1 e 2 são misturas homogêneas. Nesse caso aí, 1 e 2 não são homogêneas, e sim são misturas heterogêneas. Então, item E, item incorreto, ok? Podemos passar. Então, nós temos aí o gabarito da questão 2, item correto, item D. E partimos para a questão 3. Na questão 3, nós temos aí o relato de um cientista, certo? E vamos ver o que ele diz aí no seu relato. Ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos, sinto que ele... Ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos, sinto que ele é formado de pequenos grãos. Coloco um pouco de sal na língua e percebo um gosto que defino como salgado. Sobre um faixa de luz, o sal emite um pequeno brilho. É o que vejo. Que traz aí o comando da questão. O cientista utiliza de uma propriedade da matéria para identificar as características do sal. Que propriedade é essa? Então, nessa questão aí, nós abordamos aí as propriedades da matéria.
que, pelo que nós relembramos, ela pode ser dividida em dois grupos, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Nas propriedades específicas, ela pode ser classificada como química, física ou organoléptica, certo? Nas propriedades gerais, são aquelas propriedades em que todo tipo de matéria possui aquelas propriedades, tá certo? Então, nesse caso aí, a gente percebe que, para identificar as características aí do sal, o cientista, ele utilizou dos sentidos, né? No caso aí, no primeiro relato aí, quando ele diz que percebeu que o sal ele é formado de pequenos grãos, então ele utilizou o tato. Ele pegou na substância e, através do contato com o tato, ele percebeu que o sal ele é formado desses pequenos grãos. O segundo relato aí, que ele fala sobre o gosto do sal. Então, ele utilizou o paladar. E o terceiro aí, ele tem a percepção aí do brilho do sal, certo? Sobre um facho de luz. Então, aí ele utiliza a visão. Nesse caso aí, quando a gente faz a utilização dos órgãos de sentidos, né, a gente vai estar utilizando as propriedades organolépticas, certo? No caso aí, o item C, certo? O item A não seria, porque o volume ele é uma propriedade geral, tá certo? Então, não acaba sendo uma propriedade específica, que as organolépticas, elas estão dentro das propriedades específicas, tá bom? E, no caso, o item A, ele corresponde à propriedade geral, que no caso o volume, e pelo relato aí não se enquadra. Massa é uma propriedade geral também, o item B. O item D é propriedades inorgânicas, que no caso seria para classificar como ácido, como base, óxido ou sais, e pelo relato não temos aí, certo, essa definição. E o item E, nós temos aí o grupo das propriedades gerais, poderia ser qualquer uma, mas, como bem falado, como ele está utilizando aí os órgãos de sentidos, essa propriedade aí, ela é classificada como propriedade organoléptica, certo? Matheus? Oi? O slide não está aparecendo para mim. Está aparecendo aí para vocês? Não, tá não. Apareceu agora? Já carreguei. Pronto. Sim. E aí, a questão 3 aí, nós temos como item correto aí o item C, propriedades organolépticas, certo? Então, essas foram as nossas questões de química e agora a gente vai passar para a biologia, tá bom? Oi, gente. Também seguindo o que a professora Márcia deu para vocês, eu também trouxe 3 questõezinhas para a gente debater um pouco sobre, tá certo? Pode passar, Matheus. Pronto, na questão 1, ela foi elaborada pela UFU e vem falando sobre a árvore filogenética, tá bom? E a questão diz o seguinte: observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de A, baleia e o pássaro, B, bactéria e protozoário, C, estrela do mar e ostra, ou D, ostra e coral. Bem, como nós sabemos, esse pontinho que tem aqui embaixo, no caso, vem indicar o ancestral comum que vai ter entre todos eles, tá certo? E a árvore filogenética também vai seguindo um cronograma, no caso, da esquerda para a direita, tá bom? Então, o ser mais, digamos que menos evoluído, no caso, vai ser a bactéria, e o mais avançado vai ser o coral. E, no caso, a questão vem pedindo para que a gente encontre o ser que contém maior semelhança entre eles, ou seja, eles vão estar mais perto evolutivamente, tá certo? Então, no gráfico também que a gente pode ver da árvore filogenética, vão ser os dois que vão estar mais próximos.
Vamos agora analisar os itens. O item A, baleia e o pássaro. No caso, eles dois são os que realmente estão mais próximos um do outro, ou seja, o item correto é o item A, que vão ser eles onde tem a maior semelhança, tá certo? Entre os genes, mas vamos também analisar os próximos itens. Item B, bactéria e o protozoário. No caso, a bactéria e o protozoário estão um do ladinho do outro, mas existe um espaço de tempo que a gente não sabe quanto é, tá certo? Pode ter aparecido alguns outros organismos, outras espécies que não foram citadas nessa árvore filogenética. Então, como existe também outro item que ele nos deu, que tem duas espécies mais próximas, então o item está incorreto, tá certo? Item C, estrela do mar e ostra. Ocorre também a mesma coisa do item B, tá certo? Eles estão próximos, estão um do ladinho do outro, mas como existe um outro item que está mais próximo ainda, ele vai ser incorreto. E a mesma coisa se vale para o item D, que no caso a ostra e o coral. Então, o item correto é o item A. Pode passar, Matheus. Prontinho. Vamos agora para o item, ou para a questão 2, né? No caso, ela foi elaborada pela UDESC e vem falando sobre a nomenclatura binomial, tá certo? O cão doméstico, canis familiares, o lobo, canis lupus, e o coiote, canis latrans, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de mesmo A. Item A, gênero. Item B, espécie. Item C, subespécie. Item D, raça. Ou item E, variedade. Bem, como vocês já devem ter visto com a professora Marjorie, a primeira palavra da nomenclatura binomial, no caso, vem exemplificando o gênero, tá certo? E, no caso, é essa mesma palavra que vem se repetindo aqui em todas as 3 espécies. Então, o item correto, no caso, é o item A, que vem se tratando sobre o gênero, tá certo? E como a questão vem pedindo o que mais se assemelha em cada item, então o item correto vai ser o item A. Então, vamos analisar também aqui os próximos itens. No caso do item B, a espécie não é porque os 3 apresentam espécies diferentes. E item C e o item D vem falando sobre subespécie e raça. Mas, no caso, para a gente se obter uma raça ou até mesmo uma subespécie, por exemplo, o cão precisa cruzar com o lobo e eles precisam ter descendentes férteis. Coisas que não vai acontecer porque, por mais que eles gerem algum filhote, algum descendente, eles não vão conseguir levar sua prole adiante, tá certo? E o item E, variedade, não é porque em todos eles a gente consegue perceber que a palavra canis se repete, tá certo? Então, o item correto, no caso, é o item A. Vamos passar agora para a terceira questão. Pronto, a terceira questão ela foi elaborada pela UFMG e vem falando sobre a vacinação, tá certo? A campanha nacional de vacinação do idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os postos estão aplicando também a vacina contra a pneumonia pneumocócica. É correto afirmar que essas vacinas protegem por quê? A. São constituídas de moléculas recombinantes. B. Contêm anticorpos específicos. C. Induzem resposta imunológica. Ou D. Impedem as mutações dos patógenos. Bem, como a professora Marjorie também já deve ter visto com vocês, existem 2 formas
duas formas de se produzir vacinas virais, no caso, com o vírus atenuado ou então com o vírus inativo. E a partir do momento que essa vacina entra em contato com o nosso organismo, ela vai produzir anticorpos, no caso, o nosso próprio organismo, né? A partir das células imunológicas, vão produzir anticorpos para combater aquele patógeno. E assim, caso você for infectado novamente por aquele vírus, você não vai ter tantos sintomas, ou então você já vai estar imunizado, tá certo? Então, vamos analisar aqui os itens. Item A. São constituídas de moléculas recombinantes? Não, o item está incorreto. Geralmente, as vacinas que são constituídas por moléculas recombinantes são a partir de bactérias, tá certo? Item B. Contém anticorpos específicos. A própria vacina em si não é capaz de, dentro dela, né, na sua composição, ter anticorpos, porque como a função da vacina é realmente fazer uma resposta imunológica do nosso próprio organismo para que nós mesmos possamos produzir esses anticorpos, então o item também está descartado. Item C, induzem a resposta imunológica, está certíssimo, tá certo? E o item D, impede as mutações dos patógenos. Como eu também havia falado para vocês, a única função da vacina vai ser induzir a resposta imunológica do nosso próprio organismo, para que ele encontre meios de se proteger daquele patógeno. Então, ela não tem esse poder de parar as mutações daquele patógeno. Um grande exemplo que a gente pode citar também, que está correndo diariamente, né, é sobre o coronavírus. A gente tem, atualmente, vacina para um tipo de mutação, mas existem várias outras mutações de outros países e que vem se agravando, né? Mas a mesma vacina não é tão eficaz assim para os outros tipos de mutações que existem. Mas a partir do momento que você tomar vacina e for infectado por aquele vírus, seus sintomas, né, vão ser bem menores e assim seu organismo vai responder bem melhor àquele patógeno. Então, o item correto é o item C, induzem a resposta imunológica. E é isso, pessoal. Então, gente, bom dia para vocês. Tá dando para escutar? Tá sim, sim, Matheus. Bom, a gente vai resolver aqui algumas questões bem rapidinho sobre o assunto, certo? É importante que vocês anotem as informações para a gente poder, de certa forma, compreender as questões que serão cobradas na prova. Então, vamos lá. Nós trabalhamos alguns assuntos, na verdade, o primeiro bimestre de vocês praticamente foi só a revisão do que vocês estudaram no ano passado. E aí, na nossa primeira questão, a gente traz uma questão sobre hidrostática. E a hidrostática é o último assunto do primeiro ano com relação à disciplina de física, tá? E aí a gente vai lembrar aqui alguns conceitos importantes para poder fazer a resolução dessas questões. Olha só. Uma prensa hidráulica possui pistões com diâmetros de 10 centímetros e 40 centímetros. Se uma força de 120 newtons atua sobre o pistão menor, pode-se afirmar que esta prensa estará em equilíbrio quando sobre o pistão maior atuar uma força de... Então, a gente tem aí três informações. A gente tem o diâmetro do pistão menor, que é 10 centímetros, o diâmetro do pistão maior, que é 40 centímetros, e a força que atua no pistão menor, que é de 120. Então, falta uma quarta informação. Essa quarta informação é exatamente aquilo que a questão pede, que é a força que vai atuar sobre o pistão maior. Então, vamos lá. A questão me deu esses diâmetros.
me deu o valor da força que atua no pistão menor, e aí a gente tem que lembrar um conceito importante. O nosso raio é sempre a metade do diâmetro. Então, o diâmetro do pistão menor, que é 10, o raio corresponde a 5. O raio do diâmetro de 40 corresponde a 20. Lembrando que as minhas unidades de medida são centímetros e não podem ser alteradas. Então, permanece centímetros como uma unidade de raio nessa questão. Nós sabemos também, gente, que pelos princípios vistos na hidrostática, e aí como ele quer um equilíbrio entre o pistão maior e o menor, a pressão exercida no pistão 1 tem que ser igual à pressão exercida no pistão 2. E o que é essa pressão? A minha pressão sempre é calculada pela força dividido pela área, tá? Minha pressão nessa situação sempre será colocado dessa maneira. Lembrando que força é dado em newtons, área é dado em metros quadrados, para que a unidade de pressão seja newtons por metros quadrados ou pascal, tá? E aí eu estou dando as unidades de acordo com o sistema internacional. Pode ser que em alguma questão que vocês realizem, esses valores se diferenciem. Se a questão não pedir em sistema internacional, você deve usar os valores, as unidades de medida que a questão informa. Nesse caso, nós vamos trabalhar sem esse parâmetro, tá? E aí, vamos lá. Nós sabemos também, gente, que esses pistões têm formatos circulares. Então, a área que eu vou trabalhar para esse tipo de questão é a área de um círculo. Então, como é que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir a área do pistão menor e a área do pistão maior. Então, vamos lá. Ó. A área do pistão menor, π vezes 5 centímetros ao quadrado é igual a π vezes 25 centímetros ao quadrado. Sempre importante lembrar que tudo que está entre parênteses vai ser elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, centímetros ao quadrado, tá? Não esqueçam disso. E a minha área 2, π vezes 20 centímetros ao quadrado. Da mesma forma, repete o π, 20 ao quadrado, 400 centímetros ao quadrado, centímetros quadrados. Nós já temos aí o valor da nossa área 1, da nossa área 2, e nós temos o valor da força 1, que ela atua exatamente no pistão menor. Nesse caso, nós temos aí que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Fazendo a substituição, no lugar de F1 eu substituo por 120 newtons, no lugar de A1 eu substituo por π vezes 25 centímetros quadrados, no lugar de A2 eu substituo por π vezes 400 centímetros quadrados. Vou cancelar as minhas unidades ou variáveis que se repetem de um lado e do outro da fração, e aí vou cancelar esse π, vai restar essas unidades de medida que estão aparecendo aí. Então, o valor de π, ele desaparece. Professor, eu posso fazer o cálculo normal, meio pelos extremos, e fazer essa divisão no final do cálculo? Pode, tá? É a mesma situação. Nesse caso, vou fazer meio pelos extremos dessa situação aqui. Então, 120 newtons vezes 400 centímetros quadrados é igual a F2 vezes 25 centímetros quadrados. Como eu quero saber o valor de F2, então, esse 25 centímetros quadrados passa dividindo. E aí, gente, lembrando, ó, cancelo centímetros quadrados com centímetros quadrados, 120 vezes 400, 48.000, que dividido por 25 é igual a 1920. O meu newton se repete na primeira fração, na segunda fração e no resultado. Então, a força que atua no pistão maior é de 1920 newtons, que é a unidade de força de acordo com o sistema internacional, certo? Qualquer dúvida, para o vídeo, volta de novo, ou então pode perguntar no privado que a gente vai explicar novamente.
Na questão 2, gente, diz o seguinte, ó. A expressão "isso é apenas a ponta de um iceberg", muito usada conotativamente, hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Faz referência a uma situação física. Lembrando que esse conotativamente é uma linguagem figurada. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa situação. Então, aí, gente, a gente tem poder das pontas e rigidez dielétrica, Arquimedes e o teorema de empuxo, Pascal e o princípio da prensa hidráulica, Newton e o princípio da ação e reação, lei de Stevens e diferença de pressão. Então, vamos lá. Ó. Vamos aqui para a eliminação. Poder das pontas, rigidez dielétrica. Isso aqui é eletromagnetismo. Vocês ainda nem estudaram sobre, porque esse assunto só é cobrado no terceiro ano do ensino médio. Nessa situação, a letra A já foge desse requisito. Professor, se fosse uma questão de Enem, aqui você eliminaria, porque em nenhum ponto da frase ou da expressão dita pela questão, ela cita algum conceito ou algum exemplo ou alguma característica que leva em consideração a eletricidade. Então, a letra A, cancelar. Letra B, Arquimedes e o teorema de empuxo. Pode se encaixar, porque aí a gente está vendo hidrostática. Então, a gente deixa essa opção guardada. Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Nós acabamos de ver como é esse princípio. A gente tem um corpo que atua, obviamente, com uma determinada força sobre uma determinada área, gerando uma pressão. A gente tem outro corpo aplicando outra força sobre outra área, gerando uma nova pressão. Para que isso seja um princípio da prensa hidráulica, essas duas pressões se igualam. Não é o que a questão cita, nenhum ponto é falado sobre isso. Então, a letra C elimina. Letra D, Newton e o princípio da ação e reação. Nesse sentido, gente, nós não estamos trabalhando com processos relacionados à dinâmica. O que é que diz o princípio da ação e reação? Quando se aplica uma força sobre um objeto, a tendência é que o objeto aplique a mesma força sobre você. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Não é o que a situação, no caso a expressão, ela nos traz como referência. Então, a letra D também está cancelada. Letra E, lei de Stevens, diferença de pressão. O que é essa diferença de pressão? A gente tem um objeto e para cada ponto de altura daquele objeto, a gente tem uma pressão atuando sobre ele. Nessa situação, também não foi exemplificado nada sobre isso. Então, por princípios de excluir opções que não condizem com o que a questão introduz, a nossa resposta é a letra B. Tá? Lembrando que o princípio de empuxo, ele age contrário à ação da força-peso. Então, a gente sabe que a força-peso, ela depende da gravidade, e como peso e gravidade são diretamente proporcionais e são grandezas vetoriais, a minha gravidade, ela tem sentido para baixo, ou seja, sentido para o centro do planeta Terra. Então, meu peso também tem esse mesmo sentido, obviamente seguindo a mesma direção da gravidade. O meu empuxo age de forma contrária, ou seja, o meu empuxo, ele tem mesma direção da força-peso, nessa situação colocada aí para vocês, mas sentidos opostos, tá? Então, por isso que quando você coloca um objeto sobre a água, dependendo da massa do objeto, dependendo do material feito pelo objeto, ele boia. Isso por quê? Porque existe uma força de empuxo atuando sobre ele, que age contrária à ação da gravidade. Porque se ele agisse no mesmo sentido da gravidade, todo objeto afundaria, tá? Então, essa é a referência da nossa questão 2. E aí a gente tem como confirmação a letra B. Na questão 3 diz o seguinte, ó. Marca a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton, tá? Essa lei da gravitação universal foi criada por Newton porque Newton praticamente postulou todos os tipos de força existentes, tá? Então, Newton realmente foi o cara
nessa parte de dinâmica, porque ele conseguiu descobrir como os corpos realizavam esse movimento e tudo mais. Apesar de que, quando a gente estuda gravitação universal, o nome de referência que surge geralmente é Kepler. Mas o Kepler ele realmente só postulou as leis que chegam a esse fenômeno que Newton acabou aí por deduzir como forma da força gravitacional. Então, explicando para vocês, o que é esse G maiúsculo? Esse G maiúsculo é a constante de gravitação universal. Ou seja, essa constante de gravitação é a mesma constante que age em todos os planetas do nosso sistema solar. Então, é essa gravitação universal que permite, por exemplo, os corpos celestes orbitarem em suas órbitas usuais, para que não haja um descontrole de órbitas. Se essa constante fosse diferente, as órbitas provavelmente não seriam as mesmas. Então, poderia haver uma probabilidade de um planeta sair da sua órbita natural e chocar com outro planeta. Já pensou a gente almoçando e lá se vem outro planeta batendo na gente, né? Não dá tempo nem de almoçar. Então, a constante gravitacional, ela surge exatamente para isso, tá? O valor dessa constante geralmente é arredondado para 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. É uma unidade bem extensa mesmo, tá? O que é esse M maiúsculo? É a massa do corpo celeste maior, ou a massa maior. O M minúsculo é a massa do corpo celeste menor, ou a massa menor. E esse D é exatamente a distância entre essa massa maior e essa massa menor. Vamos lá. Vamos marcar a alternativa correta. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta? Não, nós acabamos de falar sobre isso. Mesmo valor para todos os corpos celestes. Então, letra A está errada. Letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional? Sim. Então, você vê aqui, por exemplo, que a nossa distância, ela é inversamente proporcional à força gravitacional. Então, a alternativa B pode ser uma alternativa correta. Então, a gente já guarda essa informação. Na letra C, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre elas será 16 vezes menor? Não, gente. Nesse caso, existe uma contribuição muito específica para isso. Se a distância entre dois corpos for triplicada, ou seja, multiplicada por 3, a nossa força gravitacional, obviamente, ela vai ser diminuída, já que, obviamente, uma é inversamente proporcional à outra. Nesse caso, como ele não especifica se diminuiu ou aumentou, né? A gente subtende-se aí que essa força vai aumentar ou diminuir 3 vezes ao quadrado do que foi triplicado. Até porque essa distância está elevada a 2, tá? Então, obviamente, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, ela não vai, obviamente, essa força não vai ser 16 vezes menor. Vai ser 9 vezes menor, tá? Na letra D, a única forma de reduzir a força de atração gravitacional é alterando a distância entre eles? Sim. Porém, entretanto, todavia, essa alternativa ela acaba sendo errada porque para que isso aconteça, a minha massa maior e a minha massa menor precisa ser constante, tá? Então, a letra D está errada devido a esse fenômeno. Letra E. Se a distância entre dois corpos for duplicada, essa força de atração será 4 vezes menor. Então, vamos analisar. Se a minha distância ela é aumentada em 2 vezes, e a minha distância está elevada ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Se a minha distância aumenta, a minha força diminui quantas vezes? 4 vezes. Então, nessa situação em específico da questão, nós temos aí 2 alternativas verdadeiras. Então, quem marcou a letra B ou quem marcou a letra E está certo, tá? Como essa questão foi tirada de um determinado site, eu acabei não alterando a questão. E aí eu deixei essa questão aí para vocês
para a gente analisar da forma que eu coletei. Então, nessa questão específica, isso não quer dizer que na prova de vocês vai ter isso. A letra B e a letra E pode ser considerada como opções corretas para essa questão, tá? Nesse caso, seriam essas informações as mais relevantes para vocês fazerem na prova de vocês. E aí, gente, a gente tem um roteiro de estudo que vocês precisam aplicar. Então, coletem as 6 atividades que foram propostas, leiam e releiam os textos novamente, tentem resolver as questões sem pesquisa, depois confiram esse gabarito, tracem os pontos que precisam ser estudados mais veementemente e refaçam o processo novamente antes da prova bimestral. Então, antes da prova, tente refazer esse processo para poder fazer a avaliação e gerar aí uma nota 10, como a gente está esperando de vocês. E é isso, obrigado pela participação, apesar de vocês não estarem aqui conosco, mas vocês estão participando aí indiretamente. Então, muito obrigado, professora Massinha, pela presença. Obrigado, professora Marjorie, pela presença. Professora Débora, pela presença de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Só parabenizar a Débora pela aula e avisar os meninos, né, sempre que a gente está à disposição para tirar as dúvidas deles, para qualquer pergunta, tanto no privado, né, quanto lá pelo grupo. Muito bem. Professora Agradecer Massinha. aos professores pela companhia e que esse material ele seja de grande importância para o esclarecimento das dúvidas de vocês, tá certo? E como a Marjorie bem falou, qualquer dúvida é só nos procurar. Muito obrigada, professora Débora, por participar conosco desse momento. Professora Débora, quer falar alguma coisa? Então, só queria mesmo agradecer a vocês também pela oportunidade, tá? Espero que tenha sido uma oportunidade também muito boa para os alunos. E espero que nos reencontremos mais vezes. Então, muito bem. Muito obrigado, gente. Beijos e qualquer coisa, Obrigada. estaremos aí disponíveis para isso.